A paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada já. Que o Senhor aí ache caminhos e entregue a você aquilo que é seu, né? Em nome de Jesus. Que Deus possa abrir as portas para você, que Deus possa aí manifestar o poder dele sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te compadeça de ti, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui a palavra do Senhor diz assim, olha, Filipenses, capítulo 4, versículo 12, diz assim, aqui, olha, aleluia, né? Tanto, eu vou ler desde o 11 para você entender o assunto, olha. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, de ter fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, é uma boa notícia para mim e para você, né, amados? Que Paulo aprendeu a estar contente, fala sobre contentamento. Talvez você tenha tudo que você precisa além, muito mais além do que você precisa, e você não está contente com nada. Você está sempre murmurando, você está sempre infeliz, você está sempre criticando, você está sempre colocando defeito nas coisas de Deus, você nunca está contente. Você já teve tantas oportunidades para fazer o melhor. Deus está te dando uma nova oportunidade para fazer diferente, para fazer da maneira certa, para parar de murmurar, para guardar o teu coração do orgulho, porque a Bíblia diz que o orgulho, irmãos, antes do orgulho suscita a queda da pessoa, né? Antes dela querer, quando Nabucodonosor, né? Deus queria que ele se arrependesse, que ele dependesse totalmente do Senhor, né? E ele não se arrepende. Passou um ano, 12 meses, um ano certinho, né? A palavra de Deus fala que aí ele se engrandece, ele sobe em cima do palácio dele e falou assim, ó, tudo isso aqui foi eu que fiz. Misericórdia, né? Foi Deus que deu graça e abençoou ele ali, né? Não porque ele era rei, não porque ele era maior, não porque ele era melhor, mas porque Deus tinha um propósito naquele lugar com ele, né? E quando ele fala, olha, isso aqui, né, mostra o palácio, o reinado dele, aí ele fala assim, olha, tudo isso foi eu que fiz, né? Aí a Bíblia diz que desce fogo do céu e toca nele e transforma ele, né? Aí ele começa a comer capim. Olha que terrível. O ser humano comer capim. Deus faz o ser humano comer capim pela exaltação, né? Então, assim, irmãos, agradeça. Aprenda a ser grato, né? Paulo aqui, ele nos convida, irmãos, né? Olha, Paulo nos convida a olharmos para as bênçãos e a plenitude de Deus que se faz presente em todas as situações. Então, assim, tudo, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós passamos é para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Então, assim, se você tem pouco, você murmura. Se você tem bastante, você aí também, né? Você também murmura. Então, assim, é difícil de agradar, né? É difícil de agradar. Mas Deus quer que você aprenda, irmãos, a glorificar Deus no pouco e você aprenda também aí a glorificar, né, ao Senhor no muito. E a prosperidade, irmãos, ela é perigosa na vida do cristão. Porque a prosperidade faz com que a pessoa se afaste de Deus rapidamente. Se ela não saber administrar o dom que Deus deu de prosperar, dela achar que foi pelo esforço dela,
dela achar que foi porque a pessoa é melhor do que as outras, né? E não foi porque a bênção de Deus fez prosperar. E aí Deus também faz prosperar, irmãos, para as pessoas investirem no reino, né? Não é para si mesmo, é para ajudar o reino a crescer, investir no reino, né? Então, assim, que você possa aí, irmãos e irmãs, né? Tomar cuidado com a prosperidade, porque a prosperidade nos torna, irmãos, insensíveis, independentes de Deus. E Deus quer que nós dependamos dele para tudo, né? Para tudo o Senhor quer que nós dependemos dele. E aí aqui a palavra de Deus, teve um servo de Deus, né? Aleluia, né? Glória a Deus, para que ele também pediu isso para Deus, né? Aleluia. Olha, aqui o Senhor, ele diz assim, aqui olha, Provérbios, diz assim, ó, Provérbios capítulo 30, né? Olha, o Senhor, ele diz assim, aqui olha, palavras de Agur, né? Aqui já não foi de Salomão, foi de Agur, diz assim, ó, duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Ele falando com Deus, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e profane o nome de Deus. Misericórdia. Então, assim, Agur, irmãos, ele se reverencia diante de Deus. E ele pede duas coisas sábias, sensatas. Senhor, me dá um pão de cada dia. Me dá o que eu preciso para cada dia. Aleluia. Não me dê a riqueza para que eu esqueça quem é o Senhor. E não me dê a pobreza para que eu não escarneça do teu nome. Aleluia, né? Então, assim, irmão, nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio e sermos gratos, né? Porque o momento bom passa, mas o momento de fartura passa, né? E o momento de escassez também passa. Então, assim, tudo glorifica a Deus, que você peça esse equilíbrio para Deus, que você seja grato, irmãos e irmãs, que você aprenda a contentar com aquilo que você tem. Não sofra pelo aquilo que você não tem. Use o que você tem. Irmãos, eu uso o que eu tenho, né? Glória a Deus pelo carro, né? Tenho uma carretinha. Então, assim, eu uso as armas que eu tenho. Adianta eu usar uma arma que eu não tenho e ficar sofrendo por uma arma que eu não tenho. Se você não tem uma máquina, uma roçadeira, se você não tem, use a enxada. Vai demorar um pouco mais, mas vai dar o mesmo resultado, né, irmãos? Né? Se você aí não tem um carro, irmãos, né? Use o que você tem. Use o que você tem. E Deus vai abençoar você no pouco. Então, assim, seja grato pelo aquilo que você tem. Deus jamais vai te pedir algo, irmãos, que você não consiga fazer. Deus jamais vai te pedir uma situação que você não consiga vencer. Então, assim, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, né? Então, aqui ele pede duas coisas sensatas, sábias, né? Olha, e antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira. Ele queria ser salvo, né? Ele queria que Deus mudasse o coração dele, né? Mas ele queria ser salvo. Então, assim, você já pediu isso para Deus? Talvez você tenha o hábito de mentir, você tenha o hábito de exagerar nas suas conversas, você tem o hábito de dar desculpa para tudo, né? Mas Deus, ele vê e sabe todas essas coisas, né? Você pode me enganar, você pode tentar se enganar, mas de Deus ninguém engana e ninguém zomba de Deus também, né? Então, assim, aqui Deus chama nós para um particular, né? Mas como é que está o teu coração? Eu espero que esteja bem, né?
Eu espero que esteja bem. Mas aqui a palavra de Deus diz, irmãos, que para nós, né, estarmos contentes, com o Espírito Santo de Deus te convida a você se contentar com aquilo que você tem e ser grato e agradeça a Deus. Porque se você olhar para trás, irmãos, tem muitas pessoas que não têm o que você tem. Nós temos mais do que nós merecemos dentro e fora de casa. Nós temos muita roupa, muito calçado, né? Muitos móveis, muito isso, muito aquilo, muita comida, glória a Deus, né? Então, assim, nós temos mais do que nós precisamos. E muitas vezes nós endurecemos o coração, a gente não ajuda ninguém, a gente não estende a mão, a gente não socorre, né? E aí as coisas terríveis vão acontecendo, né, irmãos, né? Então, que nós possamos aí abrir o coração para Deus, abrir o coração para as coisas de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus tocar em nós, ministrar em nós, né? Regar o coração que está rachado, ressequido com alguma situação e sermos gratos. Procure mais agradecer do que pedir, porque pedir nós já temos bastante, louvado seja Deus. Que Deus nos dê sabedoria para usar tudo aquilo que Deus tem nos dado, louvado seja Deus. Né? Que você, se você também está escasso de alguma coisa, peça a porção para Deus. Fala, Senhor, me dá a porção diária para que eu não escarneça do teu nome. E que você aprenda a conviver com pouco. Irmãos, quando a pessoa tem pouco e ela conquista várias coisas, né? Ela esquece de onde Deus tirou ela. E quando Deus permite a pessoa perder algumas coisas que está lá em cima e voltar a aprender a usar o pouco, né, irmãos, é difícil. É mais fácil você não ter nada e aprender a prosperar, que é buscando a Deus, do que você ter bastante e voltar para onde, né? Para momentos difíceis de escassez de algumas coisas. A gente se revolta, a gente, né, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Quer conhecer ela um pouco mais ainda, tira o poder que você deu para ela. Ela vai espernear, ela vai te xingar, ela vai ser o teu maior inimigo, né? Mas só que aquilo que é de Deus permanece, né, irmão, sobre nós. E aquilo que não é, cai por terra. Então, assim, aprenda a ser grato, aprenda a ser contente com aquilo que você tem. E você vai ver que você vai viver melhor, você vai dormir melhor, né? Você vai enxergar Deus de maneira diferente. Né? Seja grato por tudo aquilo que você tem, né, irmãos? E você vai ser mais feliz. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Graças nós te damos por esse momento maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai dando vitória. Pai, vai dando vitória pelo poder da tua palavra. Repreende, Senhor, toda escassez. Repreende toda dificuldade, Pai, que tem levado essa pessoa a endurecer o coração contra ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, recupera. Pai, age, Senhor. Oh Deus, age nos detalhes, age no mover do Senhor. Pai, repreende ingratidão, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, oh Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, ajude a tua igreja a ser grata. Pai, ministra sobre eles o dom da gratidão, Senhor. Oh, Pai, comove esses corações e jogue por terra. Repreende toda murmuração, toda contenda, toda separação, Senhor. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.